E aí galera, tá começando mais um Papo Cinema. Eu sou Micael Carvalho. Eu sou a Cíntia Daniela e essa edição vai ser toda voltada pro gênero cinematográfico que a gente adora. Filmes de terror. E para começar o programa de hoje, o nosso quadro de indicações. Então, são 3 filmes de terror que você precisa assistir. A nossa primeira indicação é o filme Corra. Ele foi lançado em 2017 e se encaixa bem no estilo de terror psicológico. Isso porque ele não é um filme de levar susto, ele deixa o público angustiado, uma mistura entre terror e suspense. No filme, o Chris está prestes a conhecer a família da namorada. No início, ele acha que o comportamento dos pais dela, sendo muito amorosos com ele, é a forma de lidar com o relacionamento da filha branca com o jovem negro. Mas, com o tempo, o Chris percebe que a família está escondendo alguma coisa muito perturbadora. If there's too many white people, I get nervous. No. No. A nossa próxima indicação é outra produção que promete deixar o espectador muito nervoso. O filme Uma Noite de Crime. O governo estadunidense percebe que as prisões estão lotadas demais e que não dá para receber novos detentos. Então, uma nova lei é criada. Essa lei permite todas as atividades ilegais durante 12 horas, uma vez por ano. Esse período é chamado de Uma Noite de Crime. E essas 12 horas são marcadas por milhares de assassinatos, linchamentos e outras violências extremas. O objetivo do governo é que as pessoas libertem os impulsos violentos nessa noite e tudo fique em paz no resto do ano. O filme conta a história da família de James Sandy. Durante a noite de crime, o filho de James abriga um homem que estava sendo perseguido por psicopatas. E por causa disso, a família inteira fica em perigo, com a presença de um desconhecido dentro de casa e com psicopatas tentando entrar na residência para matar ele. E a nossa última indicação é o filme Donnie Darko. Donnie é um jovem excêntrico que tem visões com um coelho monstruoso, que só ele consegue ver. E essas visões encorajam ele a fazer brincadeiras humilhantes e destrutivas com as pessoas que convivem com ele. Um dia... Ai, não. Eu fiquei me lembrando do coelho. E a nossa última indicação é o filme Donnie Darko. Donnie é um jovem excêntrico que tem visões com um coelho monstruoso, que só ele consegue ver. Essas visões encorajam ele a fazer brincadeiras humilhantes e destrutivas com as pessoas que convivem com ele. Eu tô rindo porque é coelho, né? Pois bem, um dia, uma visão atrai ele para fora da casa e diz para ele que o mundo vai acabar em um mês. Donnie não acredita na profecia, mas poucos momentos depois um avião cai no telhado da casa dele. E aí Donnie começa a se perguntar se essa previsão é de verdade mesmo. Has he ever told you about his friend Frank, the giant bunny rabbit? The what? Every living thing follows along a set path, and if you could see your path or channel, then you could see into the future, right? I'm not going to be able to continue this conversation. Don't worry. Tem gente que acha palhaço engraçado e tem outros que morrem de medo. Mas quando a gente fala sobre Pennywise, a reação não costuma ser muito diferente.
E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje o Papo Cinema veio até aqui, o Cinema Cinearte, pra gente ver como é que tá a movimentação e a preparação da galera pro filme It 2. Como é que foi lá dentro? O que tu achou do filme? Pô, achei legal, cara. Gostei da atuação, gostei dos atores que eles pegaram pra fazer as versões adultas, gostei das cenas com eles criança, que não tínhamos visto, achei muito boa, sim. Assustador, tenso e é muito divertido também, muito legal. E qual a expectativa para o filme de hoje? Boa, tô ansiosa pra ver a continuação. Normalmente tem medo de palhaço? Tenho, muito. Tem medo de palhaço? Não. Não? Um pouco. Depois do filme. E aí, vai arriscar? It 2 segue em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Mas agora a gente volta lá pro estúdio para falar de um cara que foi muito importante na indústria cinematográfica. Fique com o Behind the Scenes. Take one. Final triunfal, vai! O nosso Behind the Scenes de hoje é especial. A gente vai falar de Alfred Hitchcock. E é por isso que a gente está caracterizado como personagem dos filmes dele, uma parceria que a gente fez com a loja de fantasias Camaleão. Like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. Is anyone at home? Oh, that must be my mother. Is anything wrong? Traveling salesman and his invalid wife. Out of their arguments and nagging comes a weird kind of love. Hitchcock nasceu em agosto de 1899, ou seja, há 120 anos. Ele se tornou um dos diretores mais famosos da história do cinema. O primeiro filme de suspense dirigido por ele foi O Estrangulador de Lourdes, que foi inspirado na história real de Jack, o Estripador, um psicopata que aterrorizou Londres no final do século XIX. Ao longo de 60 anos de carreira, ele dirigiu 53 longa-metragens. E foi indicado ao Oscar 5 vezes, mas nunca ganhou. Na verdade, ele nunca ganhou uma categoria tradicional, mas em 1968 ele venceu sim um Oscar. Foi o prêmio Memorial Arvin Tauber, entregue periodicamente pela Academia de Cinema para produtores e diretores que tiveram uma carreira constante, com produções de qualidade. Hitchcock trouxe muitas inovações para o cinema, como formas de posicionar a câmera e o jeito de combinar a trilha sonora com as cenas de suspense. Sabe aquelas cenas em que o zoom aproxima da pessoa e o corredor afasta? Ele que inventou. Ele é muito conhecido por fazer pequenas aparições nos filmes, como um figurante. Igual o que o Stan Lee fazia nos filmes da Marvel. É uma maneira de deixar a própria assinatura. Um dos filmes mais conhecidos dele é Um Corpo que Cai, de 1958. Essa produção foi muito mal recebida pela crítica e pelo público na época do lançamento. O filme só começou a ser visto como um clássico do cinema muitos anos depois. Em 2012, Um Corpo que Cai foi eleito o melhor filme de todos os tempos pelo Instituto de Cinema Britânico, um ranking feito pelos críticos a cada 10 anos. Ele desbancou o Cidadão Kane, que liderou essa lista por décadas. Forces that tore them apart. The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return.
The story of a love so powerful. No filme Janela Indiscreta, de 1954, o uso da câmera subjetiva inovou o jeito de fazer cinema. Essa câmera reproduz o olhar do protagonista. A maior parte do filme mostra tudo pelo olhar do fotógrafo, e isso cria uma tensão bem massa. Like this. He knows a lot about them by now. Too much, perhaps. For instance, down there on the second floor, the woman pacing about. He calls her Miss Lonely Hearts. Outra inovação do diretor aconteceu no filme Pacto Sinistro, lançado em 1951. Uma grande sacada de Hitchcock foi a variedade de ângulos no filme. Em uma cena, a gente assiste o assassinato de uma mulher pela lente dos óculos dela, que caíram quando ela foi agredida. Um dos suspenses mais prestigiados de Hitchcock é O Festim Diabólico, de 1948. Nesse filme, ele simula um plano sequência, que é quando uma cena é filmada inteira sem cortes. No caso do filme, ele disfarçou os cortes, e aí para quem assiste parece que a cena foi gravada de uma vez. It's not loaded, is it? Sorry to bother you, Brandon. It's no bother at all. Come in. I knew you were leaving tonight and I didn't want to be left without my case. Uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema é o assassinato de Marion no banheiro, em Psicose, de 1960. Uma das coisas que tornaram essa cena tão marcante foi a trilha sonora. E foi muito ousado do Hitchcock eliminar a protagonista na metade do filme e seguir a narrativa com atenção a mil até o fim. E vale lembrar que, além de se tornar um marco de suspense, Psicose inspirou a produção da série Bates Motel, que conta a história anterior aos acontecimentos do filme. A série foi indicada para 14 prêmios, mas assim como o diretor, levou apenas um prêmio, o de voto popular. Get a warrant to search your house. No, Mother, there's something wrong with me. Don't be scared. I'm going to protect you. You don't think about the future or what's going to happen when you grow up? Hitchcock morreu no dia 29 de abril de 1980 e deixou um legado enorme para o cinema. A construção de personagens com conflitos internos, sem o clássico herói e vilão. E a utilização de objetos na trama só para desenvolver o roteiro são duas assinaturas do diretor que marcaram a forma de fazer cinema. Ele influenciou diretores como Steven Spielberg, Roman Polanski e o novato mais talentoso pra caramba, Jordan Peele. E no top 5 de hoje, os filmes de terror com maior bilheteria. O filme Hannibal, lançado em 2001, arrecadou 351 milhões de dólares. O Dr. Hannibal Lecter é um múltiplo homicida que escapou da prisão e agora trabalha em uma biblioteca. A agente do FBI, Clarice Sterling, entrevistou Hannibal antes da fuga dele e nunca esqueceu o assassino que atormenta os sonhos dela. Outra pessoa que nunca esqueceu Hannibal foi Mason Verger, uma vítima que conseguiu sobreviver ao ataque do psicopata e acabou totalmente desfigurado. Mason fica obcecado pela vingança, mas percebe que para concluir os seus planos vai precisar usar a agente Sterling como isca. I must confess to you, I'm giving very serious thought to
to eating your wife. Em quarto lugar está o filme Prometheus, que teve uma biblioteca Prometheus, Hannibal, Lex Luthor, né? Aí eu já tô misturando com todos os personagens. Vamos lá. Roubou o laço da Mulher Maravilha. Em quarto lugar está o filme Prometheus, que teve uma bilheteria de 403 milhões de dólares. O filme se passa em 2089. Dois exploradores, Elizabeth e Charlie, encontram uma pintura repetida em várias cavernas da Terra. Eles criaram uma teoria de que essa pintura aponta para um lugar específico do universo, que teria alguma relação com o início da vida na Terra. Os exploradores convencem um milionário a bancar uma expedição interestelar para investigar isso. Elizabeth e Charlie embarcam em uma nave, Prometheus, e junto com o resto da tripulação hibernam até chegarem ao destino, o que acontece no ano de 2093. Todos ficam tão encantados com a descoberta de um novo mundo e a chance de revelarem o segredo da origem da vida na Terra, que não percebem que o lugar é muito perigoso. What is that? There's a ship. They're leaving. To go where? Earth. We were so wrong. Take us home! If you don't stop it, there won't be any home to go back to. Where's that door open? Cut it off! Cut it off! Sinais arrecadou 408 milhões de dólares e está no nosso terceiro lugar. O filme se passa na Pensilvânia e conta a história de Graham, um pastor viúvo que mora em uma fazenda com os 2 filhos e o seu irmão. Em determinado momento, a família fica muito intrigada, porque do nada começam a surgir círculos enormes na plantação da fazenda. Eles surgem misteriosamente, sem qualquer vestígio de quem fez ou por qual motivo. O filme O Exorcista teve uma bilheteria mundial de 441 milhões de dólares. Ele conta a história de uma atriz que percebe que a filha de 12 anos está desenvolvendo um comportamento muito assustador. Ele chama um padre para avaliar a situação e ele conclui que a menina está possuída pelo demônio. O padre, com a ajuda de um sacerdote especialista em exorcismo, tenta livrar a menina dessa terrível possessão. Em primeiríssimo lugar está o filme Tubarão, que arrecadou 470 milhões de dólares. Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da cidade de Emmett virou o refeitório para um tubarão branco enorme. Enquanto o prefeito tenta esconder da mídia o que está acontecendo, o xerife da cidade chama um pesquisador especialista em animais aquáticos e um pescador veterano para caçar o tubarão gigante. Só que a missão vai ser bem mais complicada do que eles imaginavam. That's a 20-footer. 25. 3 tons of them. Hold it up, he's coming straight for us. Don't screw it up now. Don't wait for me. Now! Shoot! Hurry! Break it up! See it before you go swimming. No nosso programa de junho, o primeiro Papo Cinema, a gente falou sobre Bacurau, o filme do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes.
É, Mica, mas não foi só com a crítica que ele fez sucesso. Ele entrou em cartaz em mais de 240 cinemas aqui no Brasil e teve 130 mil espectadores no primeiro final de semana. Foi show, hein? Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer? E Pelotas também tem produção cinematográfica. É verdade, Mica. O curta La Muerte estreou no dia 30 de agosto e lotou a Biblioteca Pública de Pelotas. O curta foi escrito pela Roberta Selva e dirigido pela Cíntia Lange, e tem como principal tema a saúde mental, mas esse assunto é abordado de uma forma bem descontraída. E a obra foi feita por uma equipe só de mulheres. A proposta era juntar várias profissionais que nunca tinham trabalhado juntas e testar um set totalmente feminino, além de mostrar que existem muitas mulheres atuando no audiovisual aqui em Pelotas. Arrasaram. Qual o limite entre a vida e a morte? Tá tudo bem? Tem dias que é tão difícil. Eu sempre penso que vai ser a última vez, mas nunca é. E a Warner divulgou o novo trailer do Coringa, que vai chegar aos cinemas no dia 3 de outubro. O filme estreou no Festival de Veneza e, além de vencer o Leão de Ouro, o maior prêmio do evento, foi ovacionado por 8 minutos. E com esse resultado no festival, as chances de ganhar um Oscar aumentam muito. O filme segue a história de Arthur Fleck, um homem tentando se integrar na sociedade de Gotham. Ele trabalha como palhaço durante o dia e como comediante de stand-up à noite, mas percebe que a piada é sempre ele. Oscilando entre a realidade e a loucura, Arthur toma uma decisão equivocada, que causa uma reação em cadeia com consequências muito graves e letais. Essa nova versão de Coringa explora de uma forma bem ousada o personagem, e eu confesso que eu tô louca para assistir. O diretor do filme, Todd Phillips, não deu muitos detalhes sobre o futuro do Coringa, mas falou em uma entrevista que essa versão do vilão, vivida pelo Joaquin Phoenix, definitivamente não vai encontrar o Batman, que vai ser interpretado pelo Robert Pattinson. Todd disse que os personagens de quadrinhos são como interpretações de Shakespeare, ou seja, assim como existem muitas versões de Hamlet, ainda vão existir muitas versões de Coringa. De acordo com alguns rumores, o novo filme do Batman vai mostrar uma investigação no submundo de Gotham, mas a trama oficial ainda não foi divulgada. Batman tem lançamento previsto para junho de 2021. E aí, galera, esse foi o Papo Cinema de setembro. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em outubro. Tchau, tchau. Beijo.